Tá bom, você viu que nos últimos tempos praticamente todos os desenhos bons da Cartoon acabaram morrendo. Eu sei que isso é triste, mas pelo menos eles foram finalizados e acabou tendo finais relativamente bons. Só que as coisas nem sempre são assim, e digamos que muitos desenhos acabaram morrendo de uma forma muito chata, ou seja, eles foram cancelados por motivos bem idiotas. Por exemplo, vocês lembram dos Castores Pirados da Nickelodeon? Aquele desenho era muito bom e estava tudo certo para que ele tivesse de fato um final digno. Só que isso não aconteceu com o desenho e ele simplesmente morreu. Só que o motivo para isso ter acontecido é muito besta e não dá para acreditar. Mas eu vou explicar para vocês. Na época que o desenho ainda era produzido, a Nickelodeon tinha uma regra bem besta, que era que os desenhos animados não podiam quebrar a quarta parede. E isso é muito besta. Então, no último episódio do desenho, os castores iriam acabar descobrindo que eles faziam parte de um show de televisão. Então os produtores produziram o episódio, só que chegou o momento de liberar para o público assistir, a Nickelodeon foi lá e simplesmente travou tudo. Eles não deixaram o último episódio do show ir ao ar porque eles quebravam a quarta parede e isso no mínimo foi bizarro e não dá para acreditar muito no que aconteceu. Mas isso aconteceu e não existe o último episódio, sendo cancelado no penúltimo. E a sua avó pulguenta tem um bafo de cão! Justiça Jovem. Esse é um desenho de 2010 e teve 3 temporadas. A galera comenta bastante sobre ele porque até os dias de hoje esse universo ainda é muito relevante e conseguiu de uma maneira muito interessante colocar esses heróis mais jovens em ação. E esse é o próprio nome do desenho, Justiça Jovem. Ele foi cancelado de uma forma muito estranha porque, pelo que dizem, foi por marketing, já que a audiência dele era muito boa. Mas vendas nós sabemos que não era tanto assim. A Mattel é uma empresa de brinquedo que investiu muito nesse desenho, mas ele começou a chamar muito a atenção dos adultos e as crianças começaram a deixar de lado e só os adultos consumiam. E a gente já sabe o desfecho disso. A empresa, como não estava vendendo muitos bonecos dos personagens, acabaram decidindo acabar com tudo de uma vez, porque não tinha retorno de volta pra eles, e isso era péssimo. Eles colocavam dinheiro e não ganhavam nada em troca. Do que você é feito? De muito músculo e muita maldade. Outro caso que também acabou envolvendo a Mattel foi com o desenho do Jovens Titãs antigo. Esse desenho também era financiado pela Mattel, lá nos seus tempos de ouro. Mas também tinha uma outra empresa que também ajudava a Mattel nessa aí, e era a Bandai. Só que chegou um momento que as duas empresas não conseguiram chegar em um acordo, elas começaram a se estranhar. Então, isso acabou fazendo o desenho ser cancelado, porque a Mattel não quis mais colocar o seu dinheiro ali naquele projeto. Viu? Ela me acha engraçado. Estatisticamente, eu suponho que alguém tenha que achar. Hey Arnold. O Cabeça de Bigorna sempre foi um desenho muito legal porque mostrava bastante a cultura dos americanos. Então, a gente conseguia ter uma boa noção de como eram as coisas lá nos bairros americanos que eram mais pobres. E o desenho tinha um baita mérito de fazer todo mundo ficar focado nele, todo mundo queria saber do desenho. Acredite ou não, mas a treta desse desenho é no mínimo bizarra. Isso porque o criador do desenho, que é o Craig, ele fez um curta pra Cartoon Network trabalhando na Nickelodeon, ou seja, já dava pra saber que ia dar merda. Com isso, a Nickelodeon não gostou nem um pouco da atitude dele, então a Nick foi lá e pediu exclusividade pro Craig. Só que nós sabemos que ele não aceitou isso, então a Nick, como uma forma de vingança, foi lá e cancelou o Arnold, simplesmente por vingança por essa suposta trairagem do criador do desenho. Porque ele fez muito pelos outros. E ele é um humanitário, assim como seus pais e os ajudantes da humanidade. Homem macaco! Invasor Zim. Provavelmente muitas pessoas devem acreditar que esse desenho foi finalizado por aquele clássico problema que todo mundo sabe que vários desenhos acabaram passando. Essa animação é muito cara para se fazer,
e o desenho não tá conseguindo se bancar. Ou seja, a animação foi cancelada. Só que existe uma história por trás desse desenho que provavelmente conseguiria explicar por que de fato ele foi finalizado. Isso acontece por conta de uma lenda urbana. E eu sei, é uma lenda, não é pra você acreditar, só tô contando como uma curiosidade. Nessa lenda, mostra uma coisa bem perturbadora para uma criança, e isso era o Joe todo cheio de sangue. Isso aparecia em uma abertura do desenho, e muitos diziam que esse foi o motivo para o cancelamento inteiro da série. Mas aí são apenas suposições que a comunidade faz, e você acredita no que você achar melhor. Só que eu não acredito muito nessa do sangue. Realmente deve ter sido caro para manter o desenho, porque a animação dele era muito cheia de detalhes. Aonde pensa que vai a esta hora? Você sabe. Salvar a Terra? É. Pobre filho, é maluco. Kim Possible conseguiu de uma maneira impressionante um público gigantesco, porque as aventuras que aconteciam ali eram muito diferenciadas e até os dias de hoje o pessoal gosta muito, principalmente da história do desenho, que era muito boa. O desenho ficou por um bom tempo travado nas suas 3 primeiras temporadas. Então depois disso, de um bom tempo, eles acabaram voltando para sua 4ª e última temporada do desenho. Mas assim como a Nick tinha aquela regra de não poder quebrar a 4ª parede e não falar com as pessoas que estavam assistindo, aparentemente a Disney não gostava quando os desenhos dela tinham mais de 65 episódios. Então eles acabaram cancelando o desenho de vez. E isso é triste porque esse é um motivo muito bizarro e que eu acredito que se aplica até os dias de hoje, porque parece que com Star Wars As Forças do Mal aconteceu algo parecido. Não posso dar certeza pra vocês, mas eu acredito que ainda tá em vigor essa regra e eles não podem se estender mais do que 4 temporadas. No mínimo, bizarro. Sou o Pepinão, adorável mascote da oficina de picles, e esse é o Pepininho. Bom, e pra finalizar, o melhor desenho do Homem-Aranha, ou melhor, o espetacular Homem-Aranha. O motivo para esse desenho maravilhoso ter sido terminado é muito triste e bizarro, porque aparentemente isso aconteceu quando a Disney comprou a Marvel Studios. E esse é o grande problema, porque nós sabemos muito bem que boa parte do Homem-Aranha faz parte da Sony. É da Sony, ela tem direito em cima do Homem-Aranha. E a Disney comprando a Marvel fez com que ela não pudesse continuar com o desenho. Ou seja, o desenho foi finalizado porque a Disney meteu a cara e comprou a Marvel, fazendo tudo ir por água abaixo. Se você ver até os dias de hoje, essa treta aí, ela ainda acontece até os dias de hoje, porque se você for ver, ano passado teve briga da Sony com a Disney, onde o Homem-Aranha possivelmente não iria poder participar mais dos Vingadores. E isso é bizarro, né? Me coloca no chão! Caramba, hein? Você é a donzela em perigo mais mandona que eu já salvei. E também a mais feia, e a mais pesada, e a primeira de hoje. Bom pessoal, o que vocês acharam desses motivos para os cancelamentos dos desenhos? Deixe aí nos comentários que eu ficaria muito feliz em saber a sua opinião. Então muito obrigado por assistir e até a próxima!